Boa tarde a todos. Hoje a gente vai estar falando sobre uma doença bastante comum na cana-de-açúcar, que é a mancha circular, especificamente um fungo, né, o Espicoccus sorghinium. Vou passar para vocês alguns conceitos básicos, meus conhecimentos básicos sobre essa doença, desde os sintomas, disseminação, controle biológico, controle químico e por assim vai. Dando início, a gente já pode estar entrando então sobre os sintomas. Os sintomas são bastante visíveis, né, diretamente nas folhas, pequenas manchas, né, alongadas de forma oval. Tem uma diferenciação dessa cor, que são verdes mais escuros ou às vezes marrom avermelhado. Pode chegar também a ter algumas areolas amarelas. Essas manchas elas podem se unir então umas com as outras, formando então grandes manchas, resultando então em necrose e clorose, assim impedindo então a parte fotossintética dessa planta. Com forma de disseminação a gente pode estar ligando diretamente com o vento ou a chuva. Esses fungos, né, eles têm esporos, né, então é facilmente levado pelo vento, né. Até a gente pode classificar aí que até o próprio maquinário, né, uma frente de colheita realiza uma colheita em um talhão e acaba infectando essa máquina e entrando em um talhão diferente sem fazer então a devida lavagem desse equipamento e acaba levando então esses resíduos, né, esses fungos para lavouras então que não tinha essa incidência dessa doença. Como que eu posso falar? As condições, né? As condições desse fungo é de condições quentes, bastante favorável aqui no nosso estado de São Paulo, especificamente no Oeste Paulista. A gente tem ocorrência de chuvas, né, mas não com tanta constância, porém o nosso clima sempre está quente, né, um clima favorável para esse fungo. Então, como controle orgânico, a gente pode estar utilizando então silicato de cálcio, né, para um tratamento desse solo e assim reduzir então as manchas circulares nessas folhas. O controle químico em si, a gente pode considerar então uma abordagem integrada, né, com medidas preventivas biológicas, se possíveis. No mercado ainda não tem nada relacionado, né, a um produto diretamente no controle desse fungo, mas a gente utiliza então podemos utilizar, né, algumas medidas como o silicato de cálcio, como mencionado, e preventivas com variedades suscetíveis a essas doenças, né, e descartar, né, qualquer genótipo, né, que tenha suscetibilidade tanto para ferrugem ou a própria manchas. A gente vai estar saindo a campo, vou estar tentando contar incidências dessa doença para vocês e mostrar da forma prática, né, como que eu faço a identificação dessa mancha circular, né, do fungo Espicoccus sorghinium. Boa tarde novamente. Como eu disse, a gente estaria vindo para o campo tentar encontrar incidências dessa doença e já encontramos. De maneira bem rápida, todo o canavial tem, é uma doença muito comum na cana-de-açúcar e como eu disse, né, o monitoramento é feito diretamente na folha, é onde a gente já encontra a incidência da doença, né, da mancha circular. E como podemos ver, pequenas manchas são geradas na folha por esse fungo. E o que acontece? Com o crescimento dessas manchas, uma mancha se encontra a outra e assim acaba criando então necrose. Essa necrose ela vai agir diretamente na parte fotossintética dessa planta. Então o que acontece? O único problema, fotossíntese. Porém, não tem uma grande importância econômica para as empresas, porque é um fungo que age diretamente na folha, porém folhas velhas. Então a produtividade da cana, a produtividade do nosso canavial vai conseguir ser alavancado com um bom manejo, com outros tipos de inseticidas, herbicidas, tratando outros tipos de doença. Essa acaba deixando um pouco de lado. A gente pode estar fazendo então, né, o tratamento orgânico, que é o uso do silicato de cálcio diretamente no solo. A gente reduz então a incidência dessa doença nas folhas. A gente pode estar utilizando então variedades, né, que seja resistente a essa mancha e escolher as menos suscetíveis a ferrugens, manchas e assim está excluindo, reduzindo, né, essa incidência no nosso canavial. A parte de produto químico, não temos ainda um produto que age diretamente nesse fungo, então fica um pouco restrito o nosso controle, a gente monitorar realmente
para ver esse crescimento dessa doença, tá fazendo, lavando, né, os nossos equipamentos. A colhedora vem, faz a colheita dessa cana, às vezes não faz a limpeza devida dos equipamentos, pula para outro talhão e acaba levando esse fungo juntamente, né, com a máquina. É coisa mais fácil, temos a chuva e o vento. Então fica a dica, né? Vamos fazer a lavagem dos nossos equipamentos, vamos estar sempre monitorando e, se possível, procurar sempre variedades resistentes a essa doença.